In the name of Jesus Christ and the blood of Christ, I command you to reveal your identity. Give me some sign. Is that you moving something? Give me some sign that you're here. Good. In the name of Jesus Christ, I command you to reveal your identity. Existe um detalhe sobre o caso Amityville que nenhum documentário, livro ou filme jamais explicou de forma satisfatória. 6 pessoas foram assassinadas naquela casa. Cada uma delas estava deitada de bruços, janelas fechadas, portas trancadas, e os vizinhos não ouviram absolutamente nada. Nem um grito, nem um tiro, nada. Isso já seria perturbador o suficiente, mas há um segundo detalhe que os investigadores notaram na cena do crime e que foi deliberadamente omitido dos relatórios policiais públicos. Um detalhe que, quando você souber, vai mudar completamente a forma como você vê esse caso. Vou te contar esse detalhe, mas para ele fazer sentido, você precisa entender tudo o que aconteceu antes. Você está na Memórias do Medo. Hoje, abrimos o arquivo completo de Amityville. Não a versão hollywoodiana, a versão que dói olhar. Se inscreve. A investigação começa agora. 13 de novembro de 1974. 13h15 da madrugada. Ronald DeFeo Sr., 43 anos, Luz DeFeo, 42, John Matthew, 9, Ellison, 13, Dawn, 18, Mark, 11. 6 pessoas, 6 quartos, todos encontrados na mesma posição, deitados de bruços, braços ao longo do corpo. Pense nisso por um momento. Você está dormindo. O filho mais velho da família, Ronald DeFeo Jr., 23 anos, entra no seu quarto com um rifle Marlin 35 de repetição. O tiro é ensurdecedor em um ambiente fechado. Segundo os peritos, o som poderia ser ouvido a mais de 300 metros de distância. Mas nenhum dos outros 5 membros da família acordou. Os investigadores tentaram reproduzir essa condição. Não conseguiram encontrar uma explicação satisfatória. Ronald Jr. não tinha conhecimento em farmacologia. Os exames toxicológicos de todas as vítimas voltaram negativos, e ainda assim, 6 adultos e crianças dormiram enquanto eram assassinados em sequência. Quando preso, Ronald Jr. apresentou 3 versões diferentes para a polícia. Na primeira, disse que tinha sido ele, agindo sozinho, em estado de fúria. Na segunda, implicou um membro da família do crime organizado de Nova York. Na terceira, a que chegou ao público, disse que vozes dentro da casa haviam tomado conta da sua mente. O tribunal escolheu a primeira versão. Ronald Jr. foi condenado a 25 anos de prisão por cada homicídio, totalizando 150 anos, sem possibilidade de liberdade condicional. Ele morreu na prisão em 2021, aos 69 anos. Mas um detalhe permaneceu sem resposta nos autos do processo. No quarto de Dawn, a filha mais velha, a polícia encontrou evidências de que ela havia sido baleada 2 vezes. O primeiro tiro não a matou, ela acordou. Se Dawn acordou, por que nenhum dos outros acordou? Essa pergunta nunca foi respondida oficialmente, e é exatamente aqui que o caso Amityville se divide em 2 universos completamente diferentes. Dezembro de 1975. George e Kathy Lutz sabiam do histórico da propriedade. George, um homem prático de 28 anos, tinha uma resposta para isso. Casas não guardam rancor, pessoas sim. Eles se mudaram no dia 18 de dezembro, com 3 filhos e um cachorro. O cachorro foi o primeiro a mudar de comportamento. Harry, um malamute do Alasca, uma raça conhecida pela calma, passou a se recusar a entrar em determinados cômodos. Ficava parado na porta, rosnando para o vazio.
Os filhos mais novos começaram a relatar um amigo invisível. Kathy acordava coberta de suor frio às 3 da manhã, sem saber por quê. E George começava a não se reconhecer. Ele acordava exatamente às 13h15 toda madrugada, o horário documentado dos assassinatos DeFeo. Não pelo barulho, não por um nazeço, simplesmente abria os olhos e estava acordado com uma sensação que ele descreveu como ser observado de dentro. Começou a deixar de trabalhar, ficava horas sentado perto da lareira apagada com as mãos cruzadas, em silêncio. Kathy relatou que seu marido, um homem jovem, saudável, de classe média, começou a envelhecer visivelmente na face. No 10º dia, o padre George Pecoraro entrou na casa para realizar uma bênção. Ele havia feito isso centenas de vezes em sua carreira, mas ao entrar em um determinado cômodo, o que seria usado como escritório, ouviu uma voz masculina, clara, sem eco, dizer: "Get out! Saia daqui!" O padre saiu imediatamente, desenvolveu bolhas nas mãos nos dias seguintes, feridas que médicos não conseguiram classificar. Nunca mais voltou à casa. A filha mais nova, Missy, 5 anos, começou a falar sobre sua amiga Jody, uma figura com olhos vermelhos que aparecia à noite na janela do quarto dela. Kathy, uma noite, acordou Missy para perguntar sobre Jody. A menina apontou para a janela do 2º andar, do lado de fora. Kathy olhou. Havia um par de olhos brilhando na escuridão. No 28º dia, às 3 da manhã, a família Lutz saiu pela porta da frente sem pegar um só pertence. Roupas, móveis, documentos, tudo ficou para trás. Nunca mais voltaram para buscar nada. Agora, lembra daquele detalhe que te prometi no começo? O que os investigadores encontraram nos relatórios oficiais da cena do crime e que nenhum documentário popular menciona é que o cômodo onde o padre Pecoraro ouviu a voz e se recusou a entrar era o antigo quarto de Ronald DeFeo Jr., o mesmo filho que alegou ter sido comandado por vozes. Em 1976, os Warren entraram na casa vazia. Ed Warren era demonólogo credenciado pela Igreja Católica. Lorraine Warren, sua esposa, era médium e clarividente reconhecida. Juntos, haviam investigado centenas de casos paranormais. Ed descreveria posteriormente o 112 da Ocean Avenue como o lugar mais perigoso que investigamos em toda nossa carreira. Durante a noite de investigação, a equipe posicionou câmeras automáticas em pontos estratégicos da casa. Nenhum humano presente nos cômodos, apenas equipamento fotográfico disparando em intervalos regulares no escuro. Uma das câmeras captou a figura de uma criança pequena, de olhos brancos, espiando por uma soleira de uma porta. Análises posteriores da emulsão fotográfica confirmaram que não havia dupla exposição, sobreposição de imagens ou manipulação detectável com as tecnologias da época. Durante décadas, essa foi a prova fotográfica paranormal mais debatida do mundo. Vamos às teorias. Teoria 1. A farsa premeditada. William Weber, o advogado de defesa de Ronald DeFeo Jr., deu uma entrevista em 1979 que passou quase despercebida na mídia da época. Ele disse, em suas próprias palavras, que ele e os Lutz haviam criado a história de Amityville juntos durante várias sessões regadas a vinho. A motivação era dupla. Weber queria usar a narrativa paranormal para tentar a revisão do processo de seu cliente, e os Lutz estavam com $63 mil em dívidas não pagas e a hipoteca da casa atrasada. A história gerou o livro The Amityville Horror, 10 milhões de cópias vendidas, e depois os filmes, muitos filmes. Teoria 2. A histeria psicogênica. Dr. Stephen Kaplan, parapsicólogo da Universidade de Nova York, foi contratado pelos próprios Lutz para investigar a casa antes dos Warren. Ele concluiu que não havia evidências de atividade paranormal. Os Lutz encerraram sua colaboração com Kaplan imediatamente após o laudo. A ciência chama o que a família pode ter vivenciado de folie à deux, uma psicose compartilhada entre membros próximos, amplificada por estresse financeiro severo, pelo isolamento do inverno de Long Island e pelo conhecimento prévio e mordípido do histórico da casa.
O cérebro humano, sob pressão extrema, é capaz de fabricar experiências físicas, sons, odores, sensações táteis, com a mesma qualidade e intensidade de eventos reais. Teoria 3. A que ninguém quer admitir. Existe uma terceira possibilidade que os céticos ignoram e que os crentes exageram, e ela tem a ver com o que aconteceu com Ronald DeFeo Jr. naquela noite de 1974. Pesquisadores independentes encontraram registros históricos de que a propriedade no 112 de Ocean Avenue foi construída sobre um terreno usado por John Ketchum, um homem expulso de Salem em 1692 por praticar magia negra, como local de práticas ocultistas. A tribo Shinnecock, nativa da região, segundo os registros de missionários do século XVIII, se recusava a entrar naquela área específica de Amityville. Eles a chamavam de lugar onde o espírito fica preso. Uma casa sobre a qual nativos de séculos passados e um homem banido de Salem escolheram, por razões completamente diferentes, não entrar. Depois de tudo isso, voltamos ao começo. Lembra da pergunta que ficou sem resposta? Por que 6 pessoas não acordaram com os tiros? Existe um relatório forense, arquivado no processo criminal de Ronald DeFeo Jr., disponível nos registros do condado de Suffolk, Nova York, que a maioria dos jornalistas nunca leu porque está enterrado em 847 páginas de transcrições judiciais. Nesse relatório, o médico legista documenta algo que contradiz o laudo toxicológico inicial. Traços de uma substância não identificada foram encontrados em amostras de 2 dos corpos, uma substância que, na época, não havia protocolo de teste padronizado nos Estados Unidos. O laudo concluiu que não havia evidências suficientes para determinar envenenamento, o que não é a mesma coisa que afirmar que não havia a substância. Não estou afirmando que os DeFeo foram envenenados. Ninguém pode afirmar isso com certeza. O que estou dizendo é que o caso foi encerrado com uma pergunta sem resposta dentro dos próprios autos. E que Ronald DeFeo Jr., em uma de suas muitas versões da história, chegou a mencionar que havia sido ajudado por um membro externo da família. Essa versão também foi descartada. A casa mudou de dono diversas vezes. Nenhuma outra família relatou experiências sobrenaturais. O endereço foi inclusive alterado, hoje 108 Ocean Avenue, para desestimular turistas. Mas aqui está o que é impossível descartar. Seja por loucura, seja por fraude, seja por algo que não temos nome para classificar, algo aconteceu naquela casa que foi poderoso o suficiente para mover 6 corpos sem deixar rastro, transformar um homem jovem em um estranho em 28 dias, aterrorizar um sacerdote experiente e permanecer sem explicação definitiva por mais de 50 anos. O mal tem muitas formas. Às vezes ele usa uma arma, às vezes ele usa o desespero humano, e às vezes ele simplesmente está lá, silencioso, esperando. Existem 3 perguntas que quero que você leve com você. Primeira, por que os DeFeo não acordaram? Segunda, o que exatamente o padre ouviu naquele quarto? E terceira, a mais incômoda de todas, se os Lutz inventaram tudo, por que eles nunca mais voltaram para buscar seus pertences? Essa última eu nunca vi ninguém responder de forma satisfatória. Deixa nos comentários o que você acha. Eu leio todos e o comentário mais intrigante eu respondo com uma teoria que não coube nesse vídeo. Bem-vindo à Memória do Medo, onde as perguntas certas são mais assustadoras do que qualquer resposta.